E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que eu vou falar sobre a grade da Loteca 1161. E essa loteca aqui tá bem difícil, viu? Porque tem confrontos aqui de times muito equilibrados. Essa aqui não está fácil. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, tá o nosso Pix aí na tela, pix@lotecalogia.com.br. Quero agradecer todo mundo que tá dando esse apoio. Se não for possível, curtindo, compartilhando o vídeo, comentando, se inscrevendo já ajuda e muito. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Atlético Mineiro e Botafogo em final da Libertadores. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Essa próxima informação aqui é falando o Atlético Mineiro jogando em casa, porém é campo neutro, tá? Mas o Atlético Mineiro, né, jogando em casa tem 11 vitórias, houve 8 empates e o Botafogo ganhou 6 vezes. A diferença de gols 34-28 a favor do Atlético Mineiro. Vamos ver, né, quem é que vai ter mais torcida nessa final. No geral, são 50 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 15 vezes, houve 11 empates e o Botafogo ganhou 24 vezes. A diferença de gols 78-57 a favor do Botafogo. O Atlético Mineiro, né, não ganhou em seus últimos 8 jogos, né? E essa semana perdeu para o Juventude. Os números de aposta para essa partida: 3,50 para o Atlético Mineiro, 3,25 para o empate, 2,10 para o Botafogo. Porcentagem do jogo: 26% para o Atlético Mineiro, 29% para o empate, 45% para o Botafogo. Botafogo que venceu, né, durante essa semana, o Palmeiras venceu bem na casa do seu arquirrival. E vai ser um jogo bem difícil. Como eu disse no primeiro vídeo, o ideal aqui é você ir de triplo, porque tá muito em aberto. O Atlético Mineiro perdeu pro Juventude, mas poupou, né, os seus titulares. Boa parte era reserva. E o Botafogo ele já veio com força máxima, né, praticamente para enfrentar o Palmeiras. Então pode ser, né, que esteja um pouco mais cansado. Acho muito difícil, vai ser um jogo daqueles. E para esse palpite aqui, tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de empate e vitória do Botafogo. Jogo 2, Cuiabá e Bahia. Durante os últimos 5 confrontos, o Cuiabá ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Bahia não ganhou nenhuma vez, hein? Na temporada passada, na casa do Cuiabá, empate em 1-1 e na casa do Bahia, o Cuiabá venceu por 3-0. O Bahia tem uma sequência aí de 4 derrotas no Brasileirão, mas se eu não me engano, o último jogo acho que foi empate. Os números de aposta para essa partida: 4,0 para o Cuiabá, 3,30 para o empate e 2,0 para o Bahia. A porcentagem do jogo: 24% para o Cuiabá, 29% para o empate, 47% para o Bahia. Que jogo equilibrado, né? O Cuiabá, acredito que todo mundo já deve saber, né? Foi rebaixado, não tem mais chances. Só que o Bahia também não tá numa boa fase, vai estar jogando fora de casa. O Cuiabá provavelmente quer terminar o campeonato bem e vai ser uma partida bem difícil, né? Porque o Cuiabá ele se defende bem, pelo menos, né? E para essa partida aqui eu tô colocando um empate seco entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria uma vitória do Bahia aqui também. Jogo 3, Criciúma e Corinthians. Nos últimos 5 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 1 vez, houve 2 empates e o Corinthians ganhou 2 vezes, a diferença de gols 5-2 a favor do Corinthians. No geral, são 10 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 1 vez, houve 3 empates e o Corinthians ganhou 6 vezes, a diferença de gols 11-4 a favor do Corinthians. A última vitória em casa do Criciúma contra o Corinthians foi em 2003. Nossa, tá bom, gigantesco aqui, né? E o Criciúma tem uma sequência aí de 3 derrotas no Brasileirão. Os números de aposta para essa partida: 3,0 para o Criciúma, 3,30 para o empate, 2,40 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 32% para o Criciúma, 29% para o empate, 39% para o Corinthians. Essa aqui é uma daquelas partidas que não tem muito o que fazer, né? O Corinthians está numa excelente fase aí nesses últimos jogos, né? Vai pegar um time aí que tá tentando se afastar da zona de rebaixamento, mesmo o jogo sendo fora de casa. Olhando os números aqui, vendo as informações do primeiro vídeo, eu tô indo seco aí na vitória do Corinthians. Jogo 4, PSG e Nantes. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, o Paris Saint-Germain jogando em casa ganhou 21 vezes, houve 3 empates e o Nantes ganhou 5 vezes. A diferença de gols: 58-20 para o Paris Saint-Germain. No geral, são 60 jogos entre eles, o PSG ganhou 39 vezes, houve 10 empates e o Nantes ganhou 11 vezes. A diferença de gols: 108-43.
mais que o dobro. As odds para essa partida, 1.22 para o Paris Saint-Germain, 6.50 para o empate, 10.0 para o Nantes. A porcentagem desse confronto, 76% para o PSG, 14% para o empate e 10% para o Nantes. Para quem gosta de uma zebra, né, daquelas bem grande, quiser apostar aí no Nantes, mas eu acho muito difícil, né, o Nantes vencer o PSG, principalmente na casa dele. Te viu, né, no primeiro vídeo, que é o líder do campeonato, tá muito difícil parar o Paris Saint-Germain, mesmo sem o Mbappé. Parece que sem o Mbappé tá jogando até melhor agora. E olhando os números aqui, não tem como, né, eu tô indo seco na vitória do Paris Saint-Germain. Jogo 5, Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Resultado mais comum desse confronto é 1-0. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 8 vezes, houve um empate, e o Atlético Goianiense ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 16-3 a favor do Vasco. No geral, são 20 jogos entre eles, o Vasco ganhou 12 vezes, houve 5 empates, e o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes. A diferença de gols 25-11 também a favor do Vasco. As odds para essa partida, 1.53 para o Vasco, 3.90 para o empate e 7.0 para o Atlético Goianiense. A porcentagem desse confronto, 62% para o Vasco, 24% para o empate, 14% para o Atlético Goianiense. E olha que o Vasco não tá fazendo uma boa campanha para estar com os números tão altos assim, né? Mas é o Atlético Goianiense, né, já rebaixado, sem motivação, jogando fora de casa. O Vasco não tá numa boa fase, perdeu o treinador. Seu último jogo aí perdeu para o Corinthians, muito mal. Pode ser, né, que o treinador interino, Felipe, né, tenha conseguido implementar alguma coisa essa semana e o Vasco volte a jogar pelo menos um pouquinho melhor, né? Esse palpite aqui eu tô indo seco na vitória do Vasco, mas se você tiver condições de colocar mais que 3 duplos, eu também colocaria um duplo aqui no empate. Jogo 6. Chelsea e Aston Villa. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Chelsea jogando em casa ganhou 17 vezes, houve 8 empates e o Aston Villa ganhou 6 vezes. A diferença de gols 59-29 a favor do Chelsea. No geral, 64 jogos entre eles, o Chelsea ganhou 32 vezes, houve 16 empates e o Aston Villa ganhou 16 vezes. Diferença de gols 106-60 a favor do Chelsea. Na temporada passada, o Chelsea jogando em casa perdeu por 1-0 e o jogo sendo no estádio do Aston Villa, a partida foi 2-2. Os números de aposta para essa partida, 1.72 para o Chelsea, 4.20 para o empate, 4.33 para o Aston Villa. Porcentagem do jogo, 55% para o Chelsea, 23% para o empate e 22% para o Aston Villa. Aqui os números estão dando muita vantagem para o Chelsea, mas tô acreditando que não vai ser um jogo tão fácil assim. O Aston Villa, a gente viu no primeiro vídeo que tá fazendo uma boa campanha. É um jogo bem difícil aí pro Chelsea, né, que tá fazendo uma boa campanha, né, diferente do ano passado. E para essa partida aqui, olhando os números, né, e jogando em casa o Chelsea, eu tô indo seco na vitória do Chelsea. Jogo 7, Torino e Napoli. O resultado mais comum desse confronto é um 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Torino jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Napoli ganhou 10 vezes. A diferença de gols a favor do Napoli, 33-19. No geral, são 38 jogos entre eles, o Torino ganhou 6 vezes, houve 14 empates e o Napoli ganhou 18 vezes. A diferença de gols também a favor do Napoli, 61-37. Na temporada passada na casa do Torino, Torino venceu por 3-0 e o jogo sendo na casa do Napoli foi 1-1, hein? Os números de aposta para esse confronto, 4.75 para o Torino, 3.40 para o empate, 1.83 para o Napoli. A porcentagem do jogo, 20% para o Torino, 28% para o empate, 52% para o Napoli. Bom, pelo histórico, né, o Torino sempre dá muito trabalho aí para o Napoli. Os números estão dando bastante vantagem para o Napoli. É um jogo fora de casa. Só que o Napoli, né, vem fazendo uma boa campanha. Não à toa é o líder do campeonato. Tô acreditando aí que o Napoli vai vir com força máxima, né, para enfrentar o Torino. E por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Napoli, mesmo fora de casa. Jogo 8. Liverpool e Manchester City, hein? Que jogão! O resultado mais comum desse confronto é um 1-1, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 28 encontros, o Liverpool jogando em casa ganhou 18 vezes, houve 8 empates e o Manchester City ganhou 2 vezes. A diferença de gols 56-29 a favor do Liverpool. No geral, são 64 jogos entre eles, o Liverpool ganhou 28 vezes, houve 23 empates e o City ganhou 13 vezes. A diferença de gols 103-86 a favor do Liverpool. Os números de aposta
aposta para essa partida, 2,25 para o Liverpool, 3,10 para o empate, 3,60 para o Manchester City. A porcentagem desse confronto, 43% para o Liverpool, 30% para o empate, 27% para o Manchester City. O Liverpool, né, que venceu muito bem o Real Madrid nessa semana pela Liga dos Campeões. E o Manchester City, hein? Que fase essa do Manchester City, hein? Tava vindo de 6 derrotas consecutivas nas mãos aí do Pep Guardiola. Foi jogar agora na Liga dos Campeões durante a semana, tava vencendo por 3-0 e o que aconteceu? Deixou empatar em 3-3, hein? Que fase essa do Manchester City. Ah, se isso é no Brasil, viu? Bom, mesmo o Manchester City aí, uma fase bem ruim, é um time muito forte, vai enfrentar uma equipe aí duríssima, né, que é o Liverpool, jogando muita bola, tá imparável esse time do Liverpool. E olhando os números aqui e levando em consideração que o Liverpool vai estar jogando em casa, eu tô indo de Liverpool e empate entre eles. Jogo 9, Flamengo e Internacional. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 6 empates e o Internacional ganhou 4 vezes. A diferença de gols 33-20 a favor do Flamengo. No geral, são 45 jogos entre eles. O Flamengo ganhou 14 vezes, houve 13 empates. O Internacional ganhou 18 vezes. A diferença de gols nesse caso aqui é a favor do Internacional, 60-53. Os números de aposta para essa partida, 2,10 para o Flamengo, 3,60 para o empate, 3,30 para o Internacional. A porcentagem desse confronto, 45% para o Flamengo, 26% para o empate, 29% aí para o Internacional. Considero nessa grade aqui uma das partidas mais difíceis, né? Porque o Flamengo também jogou agora no meio de semana, empatou com Fortaleza. Internacional é um time que vem muito bem, fazendo uma excelente campanha, tá brigando pelo título ainda do Brasileirão. E o Flamengo, né, como tem muitos desfalques, principalmente lá no ataque, sem o Pedro, sem o Cebolinha, então não é aquele time competitivo como no começo do ano, né? E o Internacional voando do jeito que tá. Para esse palpite aqui, mesmo os números, né, não indicando isso, eu tô indo seco na vitória do Internacional, tentando buscar uma surpresa. Mas se você tem condições de jogar mais duplos, eu também colocaria um duplo aberto nesse jogo aqui, indo no Flamengo também. Jogo 10, Grêmio e São Paulo. O que eu trago aqui de informação é que o resultado mais comum desse confronto é o 1-0, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 13 vezes, houve 3 empates e o São Paulo ganhou 4 vezes. A diferença de gols 30-16 a favor do Grêmio. No geral são 42 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 16 vezes, houve 9 empates e o São Paulo ganhou 17 vezes. Bem equilibrado esse confronto, hein? Diferença de gols 47-45 a favor do São Paulo. As odds desse confronto, 2,35 para o Grêmio, 3,10 para o empate, 3,30 para o São Paulo. A porcentagem do jogo, 40% para o Grêmio, 31% para o empate e 29% aí para o São Paulo. Essa grade não tá fácil, hein? Grêmio, outro time aí tentando se afastar da zona de rebaixamento. Jogar na casa do Grêmio é sempre muito difícil, independente de onde está o Grêmio, né, na tabela. São Paulo precisa ganhar mais alguns pontos para se garantir a Libertadores direto, né, sem ter que passar pela fase de grupo, então ainda almeja alguma coisa nesse campeonato. Mas sabendo que o Grêmio está desesperado para vencer essa partida, eu tô acreditando mais no empate entre eles. E aqui, né, se você tem condições, eu colocaria um duplo indo no São Paulo, né, tentando buscar esse palpite, certo? Onde se o gol não sair ou o São Paulo fizer um gol primeiro, né, o Grêmio pode se desesperar um pouco aí, né? Jogo 11, Fiorentina e Inter de Milão. O resultado mais comum desse confronto, quando a Fiorentina joga em casa, é 1-1, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 30 encontros, a Fiorentina em casa ganhou 8 vezes, houve 12 empates, e a Inter de Milão ganhou 10 vezes, a diferença de gols 44-43 a favor da Fiorentina. No geral, são 61 jogos entre eles, a Fiorentina ganhou 13 vezes, houve 15 empates, e a Inter de Milão ganhou 33 vezes, a diferença de gols nesse caso aqui a favor da Inter, 105-78. A última vitória em casa contra
a Inter de Milão da Fiorentina foi em 2017. Tabu reverso aqui também. Os números de aposta para essa partida: 3,60 para a Fiorentina, 3,60 para o empate, 2,0 para a Inter de Milão. Porcentagem desse confronto: 26% para a Fiorentina, 26% para o empate, 48% aí para a Inter de Milão. A gente viu no último vídeo, né, que os números deles estão bem parecidos, né, bem equilibrados. Aqui uma vantagem muito boa para a Fiorentina, que vai estar jogando em casa. Só que a Inter de Milão também, né, é um time que vem se destacando muito aí nos seus últimos jogos, joga um bom futebol. Não à toa, né, os números aqui tá dando vantagem para a Inter de Milão, mesmo fora de casa. E por esse motivo, né, eu tô tentando seguir aqui os números, né, e pelo que vem apresentando a Inter de Milão, eu tô indo seco na Inter. Jogo 12, Atlético Paranaense e Fluminense. Nos últimos 21 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 6 empates e o Fluminense ganhou 7 vezes. Diferença de gols 30-25 a favor do Atlético Paranaense. No geral, são 46 jogos entre eles. O Atlético Paranaense ganhou 16 vezes, houve 9 empates e o Fluminense ganhou 21 vezes. Diferença de gols 64-56 a favor do Fluminense. Na temporada passada, o jogo sendo na casa do Atlético Paranaense, empate em 2-2, e na casa do Fluminense, o Fluminense venceu por 2-0. Os números de aposta para esse confronto: 2,10 aí para o Atlético Paranaense, 3,10 para o empate, 3,90 para o Fluminense. Porcentagem do jogo: 45% para o Atlético Paranaense, 31% para o empate e 24% para o Fluminense. Essa partida aqui, hein, vai ser cheia de emoção, né? Porque dois times aí que também estão tentando se afastar da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense aí tem a vantagem de estar jogando em casa. O Fluminense, se eu não me engano, agora no meio de semana acabou empatando, né, a sua partida, não ajudando muito a dar uma aliviada, né, para se afastar da zona de rebaixamento. Então vai pressionado aí para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E para essa partida aqui, é outra partida que cabe um duplo, mas eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Jogo 13, Vitória e Fortaleza. O Fortaleza jogando contra o Vitória, dos seus últimos 7 jogos, em 5 ele conseguiu vencer. Nos últimos 7 jogos, o Vitória ganhou uma vez, houve um empate e o Fortaleza ganhou 5 vezes. A diferença de gols 12-2 a favor do Fortaleza. De informação relevante é isso, os números de aposta para esse confronto: 2,50 para o Vitória, 3,20 para o empate, 2,90 para o Fortaleza. A porcentagem do jogo: 38% para o Vitória, 30% para o empate e 32% para o Fortaleza. Jogo de muito equilíbrio, o Vitória jogou muito bem, né, contra o Botafogo. Fortaleza empatou contra o Flamengo, né? Um péssimo resultado para quem gostaria ainda de estar brigando pelo título. Tem essa nova chance aí de enfrentar o Vitória fora de casa, jogo bem difícil porque o Vitória, as suas últimas partidas, vem jogando muito bem. É outro time que tá lutando para permanecer aí na Série A do Brasileirão. E para essa partida aqui, olhando os números, né, e vendo o que as duas equipes estão fazendo nos seus últimos jogos, eu tô usando mais um dos meus duplos, né, meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Vitória e Fortaleza. Jogo 14, Bragantino e Cruzeiro. Na temporada passada, o Bragantino jogando em casa perdeu de 3-0 para o Cruzeiro, e o jogo sendo na casa do Cruzeiro, um empate em 0-0. No Brasileirão, o Cruzeiro perdeu, né, seus últimos 3 jogos fora, e de informação relevante é isso. As odds para essa partida: 2,40 para o Bragantino, 3,10 para o empate, 3,20 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo: 40% para o Bragantino, 31% para o empate, 29% para o Cruzeiro. Meus amigos e minhas amigas, essa grade aqui não tá fácil, viu? Bragantino, né, não tem muito o que dizer, brigando muito aí para tentar escapar da zona de rebaixamento também. Era um time que quase imbatível, né, dentro de casa, mas esse ano o fator casa aí não vem ajudando muito o Bragantino. Cruzeiro, né, acabou de ser eliminado aí da Copa Sul-Americana. A gente tem que ver como é que vem os jogadores para esse confronto. Lembrando que antes dessa partida aqui, o Cruzeiro tem um confronto contra o Grêmio, né? É bom a gente acompanhar essa partida. Mas, por enquanto, antes de saber o resultado dessa partida, eu tô indo de empate entre eles. São dois times que não vêm apresentando um bom futebol. Hoje, considero o Cruzeiro, né, um time um pouquinho melhor que o Bragantino, só que o Bragantino tem a vantagem de estar jogando em casa, né? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do segundo vídeo. Espero que as informações aqui lhe ajudem a melhorar os seus palpites. Se você gostou e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, deixa aí seu comentário. Se tiver aquelas informações privilegiadas, pode deixar aí no comentário. Isso ajuda bastante. E é isso, né? O prêmio voltou para R$200 mil. É um prêmio bom.
ajuda bastante, né, se a gente vencer. Desejo muita sorte aí para todo mundo nessa loteca 1161 e espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!